Havendo no legal, invoco o coração de Deus e declaro aberta a sessão. Solicito que o secretário faça a leitura das atas da sessão anterior. Ata da terceira sessão ordinária da 15ª sessão legislativa da 5ª legislatura da Câmara de Vereadores do município de Chupinguá e Rondônia. Às 9 horas do dia 16 de março de 2015, sob a presidente do vereador Romildo Macide Xavier, evocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Com a presença dos vereadores Antônio Francisco Bertozzi, José Pereira da Silva, Lindara Ferreira da Silva, Roberto Ferreira Pinto, Sebastião Gomes Ferreira, Tony Cristo de Lima e Vanderlei Araújo Gonçalves. Logo mais iniciou-se a primeira parte da sessão. O presidente solicitou ao secretário que efetuasse a leitura da ata da segunda sessão ordinária, realizada no dia 9 de março de 2014. Colocada em discussão, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, solicitou ao secretário que efetuasse a leitura do expediente recebido, indicação 013, 014, 015, 016, 017, 018 e 019/2015. Requerimento de número 001/2015, projeto de resolução número 011/2015 e projeto de lei de número 1766 e 1768/2015. Na sequência, foi concedida a palavra aos vereadores inscritos na palavra livre. Usaram a tribuna os vereadores. Vereador Roberto Ferreira Pinto, vereador Lindara Ferreira da Silva, vereador José Pereira da Silva, vereador Roberto Pinto, vereador presidente Valmir Macide Xavier. E em seguida iniciou-se a segunda parte da sessão. O presidente solicitou ao secretário que efetuasse a leitura das matérias para a ordem do dia. Discussão e votação do requerimento de número 001/2015. Discussão e votação do projeto de resolução de número 011/2015 e discussão e votação do projeto de lei 1762, 1763, 1764, 1766, 1768/2015. Discutiu o requerimento de número 001/2015 do vereador José Pereira da Silva. Discutiu o projeto da resolução de número 011/2015. Vereador José Pereira da Silva, vereadora Lindara Ferreira da Silva, vereador Vanderlei Araújo Gonçalves, vereador Antônio Francisco Bertozzi. Colocados em votação, foram aprovados por unanimidade. A seguir, o presidente solicitou ao secretário que efetuasse a chamada dos oradores inscritos nas explicações pessoais. Usaram a tribuna os vereadores presidente Valmir Macide Xavier, vereador Vanderlei Araújo Gonçalves, vereadora Lindara Ferreira da Silva, vereador José Pereira da Silva, vereador Roberto Ferreira Pinto e vereador Antônio Francisco Bertozzi. Nada mais a ser tratado, o presidente declarou encerrada a sessão. E para constar, eu, vereador Antônio Francisco Bertozzi, lavrei, secretário, lavrei a presente ata que vai por mim assinada pelo presidente. Em função da ata. Não havendo quem queira discutir, votação da ata. Quem concorda permanece como está e quem for contrário se manifesta. Aprovado. Solicito o secretário que faça a leitura do expediente recebido. Comunicado. Informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
com valor de R$ 30.883,42. Comunicado é 066-975/2015. Comunicado 066-976/2015. Informamos a liberação de recurso financeiro destinado a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação com valor R$ 4.810. Comunicado 066-978/2015, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação com valor de R$ 5.030. Comunicado 066-979/2015, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução do programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação com valor R$ 2.640. Comunicado 066-981/2015, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação com valor de R$ 6.630. Comunicado 066-980/2015, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução do programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação com valor de R$ 1.240. Comunicado 066-983/2015, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução do programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação com valor de R$ 6.600. Comunicado 066-984/2015. Informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução do programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação com valor de R$ 2.480. Comunicado 066-977/2015. Informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação com valor de R$ 1.090. Comunicado 003961/2015. Informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação com valor de R$ 63.253,61. Comunicado 066-982/2015. Informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação com o valor de R$ 1.900. Indicação 020/2015, autoria do vereador José, que faça a limpeza e patrulhamento da rua da sede do distrito. Indicação 021/2015, autoria do vereador José, que faça podagem das árvores, dos canteiros e limpeza dos terrenos vazios da sede e do distrito. Indicação 022/2015, autoria do vereador José, que faça a contratação de um funcionário para dar continuidade ao trabalho de atendimento aos idosos no distrito de Boa Esperança e Novo Plano, que faça o novo parque e praça da prefeitura. Indicação 023/2015, que faça um novo parque na praça da prefeitura. Tony Lima, autoria de Tony Lima. Requerimento, assunto e autoria do vereador José, que seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito, juntamente ao secretário municipal de educação, para que este envie a esta casa cópias das seguintes documentações: folha de pagamento do mês de setembro, 2012, 2013, 2014, janeiro e fevereiro de 2015. Lista de pagamento do rateio do Fundeb. Aqui é o primeiro, folha de pagamento do mês de setembro, 2012, 2013, 2014, janeiro e fevereiro de 2015. Segundo, lista de pagamento do rateio do Fundeb, 2014, 2013. Terceiro, lista de pagamento de licença prêmio, 2014. E o quarto,
Quarto, relatório esclarecendo a aplicabilidade do plano de carreira do magistério. Haja vista que os professores concursados no nível não conseguem usufruir do plano. Por quê? Quinto, cópia do processo da terceira mostra cultural e do fechamento e realização do seminário do Pacto no ano de 2014. O sexto, a previsibilidade em concurso de reciclagem para os professores dentro de 40% do FUNDEM. Que seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito e solicitado ao chefe de transporte da Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com o seu respectivo secretário, para que esclareça formalmente o cumprimento do artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 1516, de 10 de abril de 2014, apresentando a esse Poder Legislativo os seguintes documentos. Primeiro, relatório da deslocamento dos veículos com a devida quilometragem de saída e chegada. Segundo, apresentar o controle de consumo de combustível. Terceiro, apresentar a documentação de toda a frota da saúde. E quarto, prestar esclarecimento quanto ao cumprimento do inciso 7º do parágrafo 2º do artigo 3º da referida lei. Autoria do vereador José, presidente. Então, esse aqui é o requerimento aqui a pedido do vereador José Pereira. Solicito que o secretário faça a chamada dos oradores escritos na palavra livre, 7 minutos. Roberto Ferreira Pinto. Bom dia a todos. Cumprimentar o presidente, o diretor, os demais pares, o secretário e demais pessoal presente. Vou começando aqui agradecendo pela presença do deputado federal Marcos Rogério, que esteve no final de semana uma reunião na casa do vereador Vidal, onde teve outros vereadores presentes, e foi muito bom, e tem a promessa ali de um nascimento do nosso município, mas vou deixar que ele fala que o apoio maior aí foi da parte deles. Comentar, fazer um pedido à Prefeitura, que já foi aprovado para que seja feita essa iluminação pública no município e nos distritos também está a mesma coisa que a gente já sabe. E por várias vezes foi aprovado recurso para que se faça serviço da iluminação, é feita uma meia sola e para o serviço. Enfim, acaba não sendo concretizado. E agora me parece que foi aprovado 48 mil para que seja feita, tanto no município como no distrito. E a gente pede aí a compreensão seja o mais breve possível, porque a situação aí está feia. Esse final de semana houve um acidente com um carro na esquina ali da estrada que dá acesso ao frigorífico com a Avenida Primavera, onde acabaram o pessoal se machucando. Enfim, eu não sei como que foi a situação lá do rapaz, havia também excesso de velocidade, alguma coisa, eu não entrei nesse mérito. Mas aqui realmente o buraco estava feito, embora a responsabilidade ali seja do DR. Não do DR, seria da firma, da empreiteira que pegou o asfalto. E eles que têm que ser feito. Mas isso não tira também a responsabilidade da prefeitura em poder ir aí dar uma tapar
está uma situação precária. Por outras vezes já foi falado também da rodovia aqui, esses buracos que estavam esse trecho nosso aqui do asfalto, já houve acidente. Por ali taparam somente aqueles buracos ali onde houve um acidente. E mal feito ainda, por sinal, muito mal feito, é vergonhoso até de TR. Eu já havia falado na sessão anterior, e fui para Porto Velho e à noite houve um acidente. Mas eu havia falado da situação, não só ali, como lá no Azul, em vários lugares, lá na Rosa do Cifrão, com os buracos bem marquinhos, lugares realmente perigosos. Por sorte ainda não aconteceu acidente ali, mas um lugar muito perigoso. Enfim, vai lá com o Dr. Joaquim explica que não tem dinheiro, o Estado não tem dinheiro, não tem condições, não tem material, e a gente levando porrada da população, cacete para tudo para lado, na rede social, para todo lado aí, a gente acaba sendo vereador culpado. E infelizmente a gente faz o papel da gente, que é cobrar e-mail, até digo para o Lojão tem um programa dele lá, que possa estar explicando para a população que nós não temos esse poder de ir lá e prender o prefeito, ou prender o cidadão, que é secretário, não cabe a nós não. Seria o DR, lá e prender o pessoal do governo, não é essa a nossa obrigação não. O que nós fazemos é pedir, notificar, via oficialmente, é o nosso papel, que nós estamos representando a população, e nós fazemos várias vezes, não só eu, como vários aqui, mas infelizmente a situação está difícil, em âmbito, eu estou vendo aí, não é só aqui no estado nosso, é por aí afora, tudo mais, enfim, que para nós aqui é a situação nossa aqui. Essa semana passada também estivemos fazendo um ofício ao Ministério Público referente à situação ali do Jardim Castro. Por várias vezes, nós fomos junto à Prefeitura solicitar que entrasse em contato com o pessoal do Jardim Castro, que fosse feito, trocado aquela bomba, aquela situação, aquela sujeira que existe ali. E, infelizmente, não foi feito nada, porque se foi, pelo menos, não vemos resultado nenhum. Então foi protocolado e conversado lá no Ministério Público, onde deve vir fazer o levantamento da situação, tanto junto à Prefeitura como o Jardim Acácia, porque a bomba que tem que ser feita ali deve ser uma bomba que possa alimentar pelo menos em torno de 450 casas, que deveria estar instalada desde o início. Oi? Exato. Independente disso, se a Prefeitura aceitou, é erro da Prefeitura. Mas os dois vão ser feitos, vai ser feita uma diligência aqui e vai ser feito esse levantamento. Para quem, aonde foi a culpa. Mesma coisa a situação da iluminação pública, que por 5 anos continua sendo responsabilidade, não só a energia, como bomba d'água, tudo que acontece ali por 5 anos, a responsabilidade do Jardim Acácia, mesmo estando passando em conjunto a responsabilidade. E a bomba e também o escoamento fluvial, que devido ao tipo de solo do nosso município, ali não comporta. Inclusive foi vendido até na seca, porque nas áreas não conseguia vender, porque aí virava de pura valeta. Então enfeitou ali na seca e aí vendeu. Mas errado. Tinha que ter sido feito o escoamento fluvial. Então vamos deixar que o Tribunal de Contas deve tomar as medidas aí. Vamos aguardar. Por mais aí, muito obrigado. Vereador Lindaura. Bom dia, presidente, mesa diretora, demais companheiros vereadores. Bom dia também a todos os
esclarecimento aqui sobre os nossos requerimentos. Quando um vereador faz um requerimento, eu gostaria de estar passando para você, Lojão, também sobre essa situação. Por exemplo, se ele faz o requerimento dele, eu só assino o requerimento dele se eu for de acordo com o que ele está pedindo. Então, aqui, quando o vereador faz o requerimento, é passado para outros vereadores, ler o requerimento e assinar. Então, quando o Zezinho está aqui pedindo, fazendo o requerimento dele, fazendo a cobrança dele, provavelmente nós vamos estar junto também com ele. Assim é o Wanderlei Araújo, o Tony, qualquer vereador. Então, gostaria de deixar muito bem claro que as cobranças nós estamos fazendo, há vários requerimentos aqui, do Roberto também, sobre essas situações, essa iluminação pública, esse imposto artesiano. Hoje eu fui conversar com o Everton, dizer dia 12, se não me engano, dia 12, que vai ser licitado para fazer esses impostos. Então já foi liberado o dinheiro. A questão da iluminação pública também, Roberto, se não me engano, é 48 mil, para que se resolva essa situação da iluminação pública. E nós também estamos preocupados com essas ruas todas no escuro. Então eu gostaria de deixar aqui muito bem claro que as cobranças a gente está fazendo. É como o Roberto falou, nós temos o poder de ir lá e fazer a obra. Eu gostaria também de falar... Vereadora, pedi uma parte para vocês. Sim. É porque ficou uma situação sem falar aqui, não posso deixar de falar. Né? Eu fiquei sabendo hoje que está tendo uma invasão ali de uma área na entrada da cidade. Eu quero deixar bem claro que eu sou totalmente contra esse tipo de situação. Não só essa, como outra também. E a gente, pelo que nós sabemos, aquilo ali é da João de Barros e do Flávio Leite, se eu não me engano. Né? Veja bem. Olha a situação desse jardim, a casa, um monte de problemas que já existe, mesmo sendo no Tribunal de Contas, do Ministério Público, tudo em cima e as coisas não saem certas. Você imagina, na entrada da cidade, o pessoal fazer uma invasão, fazer tudo desordenado, vira uma bagunça. Não tem cabimento para uma situação dessa. Olha, não tem como... não tem nem como falar dessa situação. Eu sou totalmente contra, como fui outras vezes, sempre fui contra esse tipo de invasão, tanto de data como de área, e, no entanto, acabei me envolvendo naquela outra situação lá. Mas pode ter certeza que eu nunca fui a favor de invadir nada. E, mais uma vez, eu acho uma loucura que esse pessoal está fazendo. E eu acho que não só o dono, como a prefeitura tem que tomar uma atitude que totalmente errada. Vocês imaginam que sai um monte de casinha ali, tudo desordenado na entrada da cidade. É um absurdo, não tem cabimento. Muito obrigado. Eu gostaria também de estar falando sobre a visita do nosso deputado federal, Marcos Rogério, na sexta-feira, feriado. Na verdade, a gente estendeu o convite aos secretários, ao prefeito, mas a gente sabe que era feriado, a maioria dos secretários estavam viajando, que é o direito também deles. Mas mesmo assim, graças a Deus, foi bem gratificante a reunião. Estava lá o vice-prefeito, a maioria dos vereadores também estava presente. A gente até estendeu o convite na rádio também. Muita gente fala, não tinha convidado. A gente assim, fez questão de passar o convite na rádio para que todos ouvissem e sentissem convidados. E nessa reunião foi cobrado algumas situações. Ele destinou também algumas emendas. Ele explicou por que não saiu a emenda do ano passado, mas algumas foi reempenhada, outras ele colocou no orçamento e graças a Deus ele colocou mais 300 mil. Já era 500, agora passou a 800. A gente vai sentar com os secretários, vamos ver o que é viável, o que não é viável. Vai ter um repasse para algumas associações. Eu digo algumas associações, porque nem todas as associações estão com as documentações em dias. Então, dentro da agricultura, aquela associação que tiver em dias com os seus documentos, aí vai ser beneficiada.
E a gente teve uma reunião também, que foi muito importante, com o seu Luiz, o chefe da Marfrig, responsável, né, pela Marfrig, onde ele fez uma cobrança diretamente mesmo ao deputado, falou sobre a dificuldade que está sendo esse pedaço de asfalto aí da Marfrig, e pediu que o deputado carinhosamente fosse lá ver de perto o que está acontecendo, o porquê de não ter terminado esse asfalto, não só lá da Marfrig, em toda a cidade aí, todo mundo sabe que começou e não terminou, e fizeram um monte de buraco na cidade aí, deixaram tudo aí sem terminar o serviço. Então a gente está apelando, até mesmo o deputado federal, para que possa, juntamente ao governador, ao responsável pela situação, resolver esse problema, porque está muito feio, tanto para nós, quanto para o prefeito, quanto até mesmo para o governo, porque o povo cobra, e o povo está errado não, o povo está certo. Começaram, não deram explicações nem para vereador, nem para ninguém o que estava acontecendo, simplesmente pararam de trabalhar e foram embora. A gente não sabe, na verdade, o que aconteceu. Um fala uma coisa, outro fala outra, mas a gente não sabe o concreto mesmo da situação. E o deputado prometeu não de fazer a obra, mas de correr atrás, dar uma conversada com o governador, falar da situação real, para que possa terminar esse asfalto aí, né, e a gente poder, pelo menos andar numa cidade mais decente um pouco. Então, são essas minhas palavras, agradecer a todos. Vereador José. Primeiro quero agradecer a Deus de estar mais uma vez aqui nessa Casa do Rei, cumprimentar o presidente da Câmara, o parceiro, a mesa diretora, os colegas vereadores, cumprimentar o secretário cidadão, cumprimentar todos os funcionários que se encontram no momento, em nome do Lojão, cumprimentar todos os funcionários da Câmara, que seja bem-vindo. Quero dizer para vocês a importância que nós tivemos sexta-feira, um dia de feriado, o senhor sabe que feriado, o deputado Marco Rogério teve aí, a gente estendeu o convite a todos, né, quem não foi, às vezes não podia, porque era dia feriado, e o deputado esclareceu a situação, o porquê que não saiu as emendas passadas, né? Devido a todos os senhores sabem que a presidente Dilma vetou várias emendas de vários parlamentares, e ele, infelizmente, foi delicado, foi vetado também, então não saiu, e aí ele já determinou lá no momento da reunião 800 mil de recursos para o Chupinguai, e ele deixou bem claro que o equipamento vai sair este ano ainda. Aí nós vamos deixar 500 mil para a saúde e 300 mil para equipamento agrícola, aonde que esse compromisso que ele fez conosco, aonde nós tivemos no ano passado, estava eu, o vereador Vidal, o vereador Antônio Bertosa, o vereador Valmir Facito Xavier, aonde o deputado fez esse compromisso conosco lá, e agora fez com o povo, juntamente com o povo. Depois ele foi para a rádio, disse na rádio, né? Essa é uma emenda que ele já tem disponível para sair esse ano, vai depender de nós acelerar esse processo. Temos que acelerar. Desde já eu peço aos colegas vereadores que nos ajudem nesse sentido, ao secretário de saúde que nos ajude para que nós possamos acelerar mais rápido esse ofício, os projetos, que nós vamos pedir as coisas de equipamento que é mais rápido. Se for negócio de produção, segundo ele, não sai esse ano, só sai só ano que vem. Aí nós vamos pedir o que é mais rápido. Quero falar aqui da nossa viagem que eu tive mais do vereador Valmir Pacífico, nosso presidente. Tivemos ali juntamente com o presidente da CDE, Valor de Bauá, aonde que nós protocolamos um ofício para ele intermediar juntamente com o deputado Luizinho Novel, Rosângela Donaton, Cleito Roque, PSB, e só na vez do PMDB, para intermediar junto com o governo do Estado, para nós conseguir a extensão do DR aqui em Chupinguai, aonde que nós falamos para ele que nós tínhamos mais de 1.000 quilômetros de estrada aqui dentro de Chupinguai, na Silva tem um absurdo, e Vilhena tem menos estrada e tem extensão do DR lá. Então, os 4 deputados, juntamente com o presidente da 5, vão intermediar junto com o governo do Estado, para que nós possamos ter a extensão do DR neste ano. Eles deixou um parecer favorável a nós, acredito eu que o
governador do estado, Confuso Moura, vai atender o pedido dos parlamentares da região e juntamente com o presidente. Aí nós aproveitamos a oportunidade, cobramos também dele uma emenda de 38 mil para a iluminação pública do Novo Branco, né? E mais 30 mil para a Associação Agrinópolis do Novo Branco, onde o deputado nos garantiu, fez uma matéria aqui, fez a matéria e disse que vai sair este ano ainda nesse recurso. Como é recurso do Estado, eu acredito que sai mesmo, e pedimos para ele intermediar juntamente com a telefonia rural. Vocês sabem que já era para ter liberado esse sinal. O deputado está intermediando junto, já tem um parecer favorável, que até ligou lá no momento o responsável da telefonia rural, e aonde ele disse que até o final deste ano, desse mês, vai estar liberado. O problema que está acontecendo é uma subestação ali no Colorado Oeste, que a firma pediu a energia à subestação e até o momento presente a Ceron não tinha liberado a subestação. Aí ele entrou em contato com a Ceron e a Ceron disse que até o meado desse mês que nós estamos, no mês de abril, vai liberar essa subestação.